Quem são esses 550 que morreram? Qual era a idade média? Qual foi o fator de risco de transmissão que eles tiveram? Foi contato com a natureza? Foi contato com outros homens contaminados? Foi via sexual? Não foi via sexual? O que que essas pessoas que faleceram tinham de doenças prévias? Qual era o estado nutricional? Gente, isso tá um breu total. E, na minha opinião, o Ministério da Saúde, o governo brasileiro, tinha que imediatamente oficiar a OMS para a OMS esclarecer essa situação. Vocês declararam uma emergência de saúde internacional do monkeypox, na qual a gente não sabe o número total de casos diagnosticados, qual é a cepa predominante, qual é o genoma dessa cepa, isso está mapeado? É fácil de mapear isso num vírus como varíola. Qual é os dados epidemiológicos e sanitários da população que morreu? Foi toda num bairro só? Foi em todo o Congo? Aonde que morreu mais? Então, esses dados não existem atualmente. A gente procura e não acha. A OMS tem que sofrer uma reprimenda dos países membros para ela liberar logo essas informações, porque na ausência dessas informações está gerando caos e pânico no planeta. Na minha opinião, absolutamente desnecessário. Nós temos alguns casos dessa variante do monkeypox agora na Suécia, foi detectado no Vietnã, Filipinas e alguns países, mas não é motivo ainda para grandes preocupações, porque eu digo, é um vírus de capacidade lenta de transmissão entre humanos, mesmo a variante atual do Congo, ou seja, nós tivemos de janeiro agora a agosto 14 mil casos suspeitos, 5 mil confirmados. Isso a Covid fazia por hora no planeta. A Sim, Covid infectava mas 14, a 15 mil OMS por está hora. fazendo um desserviço, né? Quando a Tá? OMS não aprofunda isso e não fornece esses dados, ela faz um desserviço à população mundial. Um Porque desserviço total, porque ela gera pânico, ela não explica quais foram as condições que levaram ela a decretar agora a emergência. Porque quando você decreta um estado de emergência de saúde pública, isso serve para fins sanitários. Você consegue liberar verba, você consegue desbloquear fundos, você diminui a burocracia para poder agir nos locais que está tendo o surto, você consegue liberar recursos humanos. Então, tem um papel político sanitário, né? Mas quando a OMS chega e fala que está tendo uma emergência, você fala, opa, emergência do quê? Ainda mais para uma população mundial que ainda está ferida psicologicamente uhum. com as lembranças do que houve na pandemia do vírus do novo coronavírus, né? Então, ela deveria ter tido cuidado de chegar, ó, países membros, seguinte, está acontecendo tal situação, o predomínio dessa doença está sendo na África Central, ali no Congo, Burundi, República Central Africana, aqueles países que ficam em volta, alguma coisa no Quênia. Alguns casos estão sendo exportados para outros países. Existe uma diferença com relação à epidemia de 22, nem vou chamar de epidemia, do surto, né? Porque o vírus do ramo tipo 1 A pegando criança, 1B mais em adulto. Então, dessas 550 mortes suspeitas, tantas foram confirmadas, tantas foram em crianças. Porque a preocupação que está chegando para mim, por isso que eu fiz um vídeo que viralizou anteontem nas redes, era a mãe já não querendo que o filho pegasse ônibus, com medo da criança pegar monkeypox no metrô de São Paulo. Isso não existe. Não é assim que se pega. O contato, repito, ele tem que ser íntimo e prolongado. Ou então um contato muito exposto, tipo, pega na mão com uma superfície, pele normalmente contaminada e enfia na boca. Esse é o mecanismo que uma parte das crianças estão se contaminando por monkeypox. Aí que vem a importância do que eu sempre falei, antes e depois da pandemia. Lavar as mãos antes e depois de comer. Lavar as mãos antes e depois de pegar em alimento. Lavar as mãos antes e depois de frequentar um transporte público. Isso, se todo mundo tivesse esse hábito, e se tivesse condições de fazer isso aqui no Brasil, porque você não acha um local direito para lavar a mão no metrô, por exemplo, a gente diminuiria enormemente a transmissão de várias doenças, né? Inclusive essa doença que aqui no Brasil tivemos 700 casos esse ano no Brasil, muito pouco. Eu mesmo tratei uns 4 a 5 casos, todos cursando leves, todos em adultos. Ainda não vi nenhum caso de criança aqui no Brasil. O próprio Ministério da Saúde tem botado panos quentes nessa história, falando, ó, pessoal, vamos com calma, não é bem assim. Mas eu penso que o Brasil tem que ir além.
o Brasil tem que exigir da OMS dados fidedignos e expandidos do que está correndo no Congo. Não dá para a OMS decretar uma situação dessa, deixar todo mundo em alerta e a gente não sabe qual é a idade média dos óbitos, se realmente foi por monkeypox ou não, como que foi a transmissão, se foi numa área de recém-povoamento, que aí a transmissão seria zoonótica, né, de macaco para o homem, ou se a transmissão está sendo difusa no Congo. A gente não tem esses dados. Então, assim, é chato isso, né? E nenhum país membro da OMS fez esse tipo de reivindicação, nem Estados Unidos, E nem hoje os países teve uma nórdicos. manifestação do comitê da OMS, que é liderado por uma holandesa, se não me engano, aonde eu já vi algumas cobranças de dados. E aí a OMS responde que ainda está apurando, ainda está levantando. Olha, sinceramente, já era para ter feito isso há muito tempo. Um órgão que quer se comportar como o senhor, o maestro ou o coordenador da saúde mundial, como a OMS tem se colocado, ela tem que ter mais eficiência para esse tipo de dado. Não pode decretar estado de emergência internacional, que não é a pandemia, é uma classificação menor, meramente pelos números incompletos que foram apresentados. Já pegaram o vírus? Já isolaram o vírus? Esse clade, clado, esse ramo 1B, ele tem alguma diferença em relação a outros ramos já mapeados? Aconteceu alguma coisa nova na cadeia de transmissão? Há algum fator de risco que precisa ser evitado? Porque em 2022, por causa de preconceitos, eles falavam até de máscara, Leda, para proteger da monkeypox e não explicaram para a população afetiva mundial, masculina, que a transmissão estava sendo feita através da relação sexual. Então teve muita gente que pegou monkeypox sem saber disso. E como não era necessariamente pelo esperma, era pela pele, ou alguma coisa que facilitava a inoculação pela via anal, né? Mesmo usando camisinha, pessoas pegaram monkeypox, Caramba! porque não avisavam, né? Aí em 2022, quando eu soltei lá o alerta, foi até que você me convidou para fazer a live, aí que todo mundo realmente tem mais cuidado com o preconceito. Gente, que preconceito? Você tem uma responsabilidade com informar para a população os riscos. Então, essa coisa woke, essa coisa wokista de querer eliminar preconceitos, não sei o quê, está tornando o campo da saúde perigoso. Porque você deixa de informar algo relevante por causa de dogmas. Não existem grupos de risco. É claro que existe, mas isso não quer dizer que a pessoa é culpada por estar nesse grupo. Grupo de risco é uma definição para você falar, ó, fulano, toma cuidado com isso. Agora não, porque isso é preconceito. A pessoa fica sem informação, Leda. Igual está acontecendo agora. Cadê o genoma desse vírus que está supostamente mudando a cadeia de transmissão? Quantos desses 14 mil casos suspeitos de monkeypox, que provavelmente devem ser, porque a lesão do monkeypox é típica, né? De fato evoluíram a óbito e do que se deu óbito? Não pode jogar essa informação assim. As pessoas entram em pânico. Pois é, mas o que me parece absurdo demais é que a OMS devia se precaver, porque ela já não foi assim exatamente a mais eficiente de todas em 2022, digamos assim, né? Nem um Só para a gente pouco. ser educado. É. Já estava na hora dela se tocar, né? Já era Melhorar, para ter uma acelerar esse. cadeia de vigilância do monkeypox toda estruturada, já que isso é uma preocupação deles. Me parece, sabe, Leda, que a preocupação é ter que ter uma emergência, né? E aí faz uma coisa atropelada e você fica sem saber, tá? Emergência por quê? Não, porque das 550 pessoas que morreram, 95% eram crianças. Ah, então aí realmente, né? Então a gente tem que ter uma preocupação de tentar entender por que tanta criança está morrendo de monkeypox. Mas a gente não tem esse dado. Se tem, eu não achei. E olha que eu venho procurando dias a dias, depois que eu fiz o vídeo, hoje mesmo, quando você me convidou para a live, eu dei uma reforçada para ver se tinha algo novo. Só tinha a reunião da OMS que foi feita hoje para falar dos esforços que estão sendo feitos, né? Aí fala muito de vacina, fala do tratamento. O tratamento é caro, inacessível a uma parte da população no planeta. A vacina, idem, né?
Então, assim, e não joga real. O que eu tenho que fazer no meu país para impedir a disseminação do monkeypox nessa versão 2024? Ninguém sabe. A gente só sabe dos dados de 2022. E qual é o tratamento, efetivamente? Existe exame que detecta? Porque você Existe. pode estar com uma erupção na pele e não sei exatamente monkeypox, não pode? Pode, mas a lesão de monkeypox é bem típica, tá? Mas existe exame, o SUS faz esse Eu exame nos tentei hospitais achar aqui uma especializados. imagem, eu vi um monte de imagem hoje, mas agora eu não estou conseguindo achar uma imagem para É bem ilustrar típica, essa. porque é uma lesão na fase de pústula, é uma lesão de meio a 1 centímetro, romba, com umbilicada no meio, branca, né? Destoa muito da pele, ela fica na pele mais branca, você vê até um roxo em volta, um vermelho em volta. Ela é salpicada no corpo, ela começa aqui, é uma distribuição que a gente chama de centrípeta. Ela começa no rosto e vai espalhando para o corpo até chegar nas mãos. O número de lesões pode variar de poucas unidades até milhares de unidades, né? E ela pode confluir em várias vesículas, formar uma grande ruptura de barreira de pele, que é um dos fatores de risco para o óbito no monkeypox, que é a sepse cutânea. E ela tem sintomas, febre, Sintomas mal-estar. de febre, mal-estar, gânglio é uma coisa que chama atenção, cresce muito gânglio, cadeia cervical, cadeia mandibular, a cadeia aqui clavicular, né, inguinal, cresce, dói, né, o gânglio, febre importante, importante astenia, desmotivação, e depois de 2 a 3 dias começam a surgir as máculas, que vão virar pápulas, que vão virar vesículas. Tem sido muito confundido com herpes zoster atualmente, porque na falta de diagnóstico, de pensar nisso. Todos os casos que eu tratei de monkeypox esse ano vieram para mim como uma espécie de herpes zoster que não estava melhorando. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo. E cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!